Oi gente, bem-vindos de volta ao meu canal Alemão com a Lisa. Willkommen zu Deutsch mit Lisa. No vídeo de hoje, vamos conhecer os famosos verbos separáveis do alemão. Esses verbos dão muita dor de cabeça, mas estamos aqui para resolver isso. Você quer ver algum tópico em específico no próximo vídeo? Então, deixa-me a sua proposta abaixo nos comentários. Agora, vamos começar com os trennbare Verben, verbos separáveis. Mas o que exatamente são os trennbare Verben? Os verbos separáveis são verbos que se dividem em duas partes, dependendo de como são usados em uma frase. Eles sempre consistem em um prefixo e raiz da palavra. Você pode ver isso na palavra aufstehen. Significa levantar-se. A palavra é formada pelo prefixo auf e pela raiz da palavra stehen. Auf significa sobre ou em, e stehen significa estar de pé. O prefixo altera o significado do verbo. Então, os verbos separáveis se dividem em duas partes, dependendo da função da frase. Mas também tem outros verbos que têm prefixo, mas permanecem inseparáveis mesmo quando conjugados. O exemplo aqui seria o verbo verstehen, significa entender. Vamos ver a diferença, der Unterschied, entre verbos simples, verbos separáveis e verbos não separáveis. Vamos ver um exemplo para um verbo simples, ein einfaches Verb. Nesse contexto, a raiz das palavras dos verbos separáveis e inseparáveis. Ich stehe in der Küche. Significa estou na cozinha, mas implica que está na cozinha de pé. O exemplo para o verbo separável com a mesma raiz da palavra é Ich stehe jeden Morgen um 6 Uhr auf. Eu me levanto às 6 horas todas as manhãs. Agora, o exemplo para o verbo inseparável, nicht trennbares Verb. Ich verstehe dich nicht. Significa não entendo você. Aqui pode ver que altera muito o significado da palavra ou da raiz da palavra stehen. Mas quando você tem que separar o verbo separável só precisa ser separado se o próprio verbo for conjugado. O exemplo aqui é Ich stehe auf. Eu me levanto. Para o passado, você precisa o particípio 2. Com o particípio 2, ge, é colocado entre o prefixo do verbo e a raiz do verbo. Como o passado é conjugado com o verbo auxiliar, o verbo não se separa. Isso também pode ver no ponto 3. O verbo separável não é separado se for usado um verbo auxiliar ou modal na frase. O exemplo aqui é Ich möchte nicht aufstehen. Möchte aqui é um verbo modal. Então, se conjuga o primeiro verbo e o segundo verbo fica no infinitivo. Essa frase significa Eu não quero me levantar. Uma coisa muito importante também é a posição dos verbos separáveis. Nessa tabela, podem ver 4 frases. Nas primeiras 2 frases, o verbo separável é conjugado. Nas últimas 2, tem um verbo auxiliar e um verbo modal na segunda posição. Então, como nas primeiras 2 frases o verbo mesmo é conjugado, o verbo se separa e o prefixo vem no final da frase, nas partes infinitas. Entre a parte finita e infinita da frase, podem ter negações, objetos e advérbios, entre outros. Nas últimas 2 frases, o verbo separável não é separado porque tem o verbo auxiliar
bin, ser, e tem um verbo modal, möchte, gostar ou querer. Acontece a mesma coisa que nas primeiras duas frases. Na segunda posição vem o verbo finito conjugado e no final da frase vem a parte infinita. Nesse caso, o particípio 2 e o infinitivo. Vamos ver o grupo dos prefixos dos verbos separáveis. Não tem que memorizar todos, mas os mais importantes são os seguintes: ab, an, auf, aus, ein, gegen, hoch, los, mit, nach, vor, weg, weiter, zurück, da, hin, her, raus, rein, rüber, runter. Agora, os prefixos dos verbos inseparáveis. Os mais importantes são be, ent, ver, como vimos em verstehen, ou zer. Outros são mis, fehl, a, de ou des, ge, im, in, non, re und un. Vou apresentar para vocês os primeiros verbos separáveis para falar sobre a rotina na manhã. Temos os verbos aufwachen, aufstehen, anmachen und sich anziehen. O verbo aufwachen significa despertar-se. Aufstehen significa levantar-se. Anmachen significa acender. E sich anziehen significa se vestir. Esse verbo é um verbo reflexivo. Para isso, você precisa os pronomes reflexivos: mich, dich, sich, uns, euch und sich. Os pronomes reflexivos sempre ficam depois do verbo. Eu vou ler os verbos conjugados e você pode depois parar o vídeo e praticar a pronúncia. Ich wache auf. Du wachst auf. Sie, es wacht auf. Wir wachen auf. Ihr wacht auf. Sie wachen auf. O verbo aufstehen. Ich stehe auf. Du stehst auf. Sie, es steht auf. Wir stehen auf. Ihr steht auf. Sie stehen auf. O verbo anmachen. Ich mache an. Du machst an. Sie, es macht an. Wir machen an. Ihr macht an. Sie machen an. Sich anziehen. Ich ziehe mich an. Du ziehst dich an. Sie, es zieht sich an. Wir ziehen uns an. Ihr zieht euch an. Sie ziehen sich an. Vamos ver exemplos dos verbos no contexto. Mein Morgen, a minha manhã. Ich wache, stehe, jeden Morgen um 8 Uhr auf. Eu me levanto ou me desperto cada manhã às 8 horas. Ich mache das Licht an. Eu acendo a luz. O verbo se vestir, sich anziehen. Ich ziehe mich an. Eu me visto. O verbo anziehen não tem que ser reflexivo. Também pode significar calçar ou colocar a roupa. Por exemplo, ich ziehe meine Schuhe an. Calço meus sapatos. Ou coloco minha jaqueta. Ich ziehe meine Jacke an. O verbo reflexivo sich anziehen, vestir-se,
pode se usar para um contexto geral. O verbo anziehen, não reflexivo, pode ser usado para coisas mais específicas. Bom, outra pergunta ou problema que muitas pessoas têm é reconhecer os verbos separáveis. Então, a pergunta é como eu consigo reconhecer? Como eu expliquei no meu vídeo anterior sobre a pronúncia do alemão, os verbos separáveis são acentuados no prefixo. A pronúncia dos verbos seguintes são aufstehen, anziehen. O verbo não separável se pronuncia assim, verstehen. Vou comparar outra vez. Aufstehen, verstehen. Abaixo disso, você também pode reconhecer pela estrutura da frase. Se o verbo separável for conjugado, a frase é assim: Ich stehe jeden Sonntag um 10 Uhr auf. A raiz da palavra vem na segunda posição. E é conjugado. O prefixo vem no final da frase. Agora é a sua hora para praticar. Tenta construir uma frase com uns dos verbos que pode ver aqui. Einkaufen significa fazer as compras. Ankommen significa chegar. Aufwachen significa se despertar. Einschlafen significa se dormir. E anziehen significa se vestir. Deixa-me as suas frases abaixo nos comentários. Você gostou do vídeo? Então não se esqueça de curtir e me seguir. Bis zum nächsten Mal!